isso aí, glória a Deus. Cris, quem é Cris? Cris que veio com você, Rodrigo? Cris, é isso? É Iris, desculpa. É que também parece que tá bem assim, mas... Iris e o filho, é isso? Giovanni, é o Giovanni aí? Tá bom. Deus abençoe e seja bem-vindo em nome de Jesus. Eles são bem-vindos, amém, igreja? Amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Vocês estão bem ou vocês querem que eu ligue o ar-condicionado para melhorar? Tá tudo bem aí? Porque vocês estão tão assim, eu não gosto do frio por causa disso, bispo. O frio, o povo fica escondido. Você fala amém, eles ficam até com preguiça de falar amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Eles ficam meio, né? Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o 5º dia dessa campanha, né? Vamos lá. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você agora. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra para a tua vida. Eu quero que você abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 18. Isaías 30, 18. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero pregar nesta noite sobre os 5 processos da justiça de Deus. Nós tivemos 5 dias de campanha, onde nós vivemos esse processo, né? Esses 5 processos. E nessa noite eu quero compartilhar com você esses 5 processos da justiça de Deus, porque o Senhor é Deus de justiça e bem-aventurado, e portanto o Senhor é esperança para aquele que seja misericordioso consigo, e portanto ele será exaltado, e ele possa ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Abençoados são todos os que esperam por Ele. Vamos ler a parte final ali do versículo, ó, o Senhor é um Deus de justiça. Vamos lá, todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Ficou feio, irmão, dá para melhorar isso aí. Vamos falar de novo, vai lá, enche o pulmão, vai lá. 1, 2, 3. Queridos, nós vivemos hoje numa situação no mundo onde parece que a injustiça impera. Você vê pessoas sofrendo tanto, padecendo tanto, sentindo tanto. Você vê pessoas que sofrem muitas coisas. E a pergunta fica: onde está a justiça, né? Aonde mora essa justiça? Muitas vezes nós entramos em situações que estamos na mão de um juiz aqui da terra, um juiz que estudou, que fez prova, mas nós sabemos que até mesmo essa justiça, ela é uma justiça falha, e eu quero declarar nessa noite na sua vida, que quando a terra não consegue resolver uma causa sua, o céu abre o tribunal em seu favor. Não, vou repetir. Não, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Eu quero profetizar na sua vida que quando a terra ela não consegue resolver uma causa sua, o céu abre o tribunal em seu favor, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Queridos, e eu estava hoje pensando no que ministrar. Só me dá um minuto, irmão, que o tênis desamarrou aqui, peraí. Isso, glorifica, faz parte. Eu estava pensando hoje em causas de justiça na Bíblia.
Qual é a causa que nós poderíamos trabalhar aqui nessa noite sobre os 5 processos da justiça de Deus? E o primeiro que veio à minha mente muito forte, está lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 28. 1 Reis, capítulo 6, versículo 16 ao 28. E cada parte dessa mensagem eu quero que você anote no seu coração, na sua vida ou na sua Bíblia, para você ler na sua casa depois se você trouxe Bíblia, porque é importante. Então, eu quero falar sobre Salomão e a prostituta. Preste bem atenção. A Bíblia diz que então chegaram ali ao rei 2 mulheres que eram quê? E se puseram de pé diante dele. Vamos continuar lendo. E uma das mulheres disse: ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. 18. E sucedeu que no 3º dia, depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas, não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós 2 na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. Aleluia. Próximo. E ela se levantou à meia-noite, tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Primeira coisa, existem 2 erros importantíssimos de notarmos aqui. O primeiro deles: muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, nós recebemos uma palavra de Deus, mas a nossa falta de cuidado, de sensibilidade, falta de saber como lidar com a promessa, faz com que nós perecemos e deitamos sobre ela. Deitar sobre a promessa é aquela pessoa que recebeu a promessa de Deus, mas aí ela ouviu que Deus trabalha para aquele que nele espera, descansa. Ela fala: então eu vou me acomodar. E descansar em Deus não é viver uma vida de comodismo. Descansar em Deus não quer dizer que você não vai ter que ir para a luta. Descansar em Deus não quer dizer que você não vai ter que trabalhar. Descansar em Deus é depositar em Deus toda a sua esperança. Então essa mulher, quando ela recebe o filho, o que ela faz? Ela deita ele no seu peito, e quando ela está dormindo, ela deita sobre o menino, e com o seu corpo ela esmaga a criança, e a criança morre. Quantas promessas na sua vida estão morrendo, porque talvez você está esmagando a promessa? Quantas promessas de Deus, quantas promessas de Deus estão perecendo na sua vida, porque você não teve o cuidado de saber como manusear, ou como colocar a promessa no processo de cuidado, para que ela não pereça. Tem situações na sua vida, que não tem nada de errado, o que está de errado é você, não é Deus, não é o pastor, não é o governo, não é o mundo, não é nem o diabo, é você, que precisa aprender a saber cuidar da promessa de Deus. Você não pode deixar a promessa de qualquer jeito. Sabia que essa mulher ou esse esposo é uma promessa de Deus na sua vida? E você tem que saber cuidar. Sabia que esse bem material é uma promessa de Deus na sua vida, que você tem que saber cuidar? Essa mulher dormiu sobre o seu filho, dormiu sobre a promessa. Gente, quantos de vocês têm dormido sobre a promessa,
Deus está pronto para manifestar. Sabe por que existem pessoas que são indecisas, são pessoas que não tomam atitude, são pessoas que não vão para frente? Porque eles querem tudo pronto, eles querem tudo assim, ó, toque de mão beijada para você. Eles não querem competir, eles não querem lutar. A palavra de Deus fala, o atleta, ele não é coroado se ele não competir. Não existe vitória sem guerra, não existe vitória sem luta, não existe vitória sem enfrentar deserto, não existe vitória sem enfrentar processo. Quer ver Deus mudar a sua vida? Então enfrente o processo e tome posse daquilo que Deus tem para você. Então a primeira, uma mulher esmaga. E a segunda, e olha que é importante essa daqui. A segunda é aquela pessoa, preste bem atenção, a segunda é aquela pessoa que quando Deus dá o milagre para ela, ela até guarda bem o milagre. Mas o sono, o cansaço, a fadiga, o dia a dia, o desleixo, faz ela dormir e não cuidar da promessa, faz ela dormir e não zelar pela promessa, faz ela dormir e qualquer um que passa pega e leva a promessa dela. Sabe por quê? Porque ela está dormindo, ela não ora mais, ela não tem mais compromisso, ela não tem mais vida com Deus, ela não tem mais responsabilidade com o Senhor. Quantas coisas na sua vida você está perdendo pelo fato de você ser relaxado ou desleixado? Deus prometeu para você que ia dar, mas você não soube cuidar daquilo que Deus deu, você não soube zelar por aquilo que o Senhor te deu. Eu vejo tanta gente que pede filho para Deus, Senhor me dá um filho, Senhor me dá um filho, aí Deus dá o filho passa a ser impedimento para buscar Deus, impedimento para ir para a igreja, o filho passa. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. Para de ser relaxado com as coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Sabe por que o seu negócio não dá certo? Sabe por que na sua vida as coisas não dão certo? Porque você relaxa. Quando você sente que está seguro, você relaxa, e é a hora de você estar atento. Você não pode relaxar em meio aos processos da sua vida. Deus não disse, relaxe ao processo. Deus disse, descansa em mim. Como é que você quer que Deus vai lá na sua empresa e faça ela crescer, se detalhes da sua empresa você não cuida? Irmão, Deus não age em um lugar onde há contenda, onde há confusão, onde há briga, onde não há coisas que se trabalhem de forma correta. Se não houver união aonde você trabalha, a bênção não se manifesta. Quem impede, por favor, quem impede Deus de agir na sua vida, não é o diabo, não é as pessoas, é você mesmo. Porque Ele é um Deus de justiça. O problema é que quando Ele deu a promessa para você relaxou demais e dormiu. Deus deu a promessa para você, você falou assim, não preciso mais de Jesus, para que eu vou para a igreja, para que eu vou buscar Deus, para que eu vou fazer isso, para que eu vou orar, para que eu vou jejuar, não preciso mais nada disso. Olhe para quem está do teu lado, e diga, você está cometendo os mesmos erros do passado. Diga, você está cometendo os mesmos erros do passado. Não repita os erros do passado na sua vida. Essa mulher chegou num auge tão terrível, que ninguém conseguia provar a inocência dela. Ninguém. Quem que ia provar? Como é que Salomão ia saber? Como é que Salomão ia julgar? Sabe o que Salomão falou? Traz uma espada. Ele pegou e disse assim, é o seguinte, pega a espada, parte a criança no meio, dá um pedaço para um pedaço para outro, resolveu o problema.
Sabe o que a mãe falsa dizia? Isso, corta no meio, parte no meio. Nem meu, nem seu. Olha aí. É por isso que tem coisas da nossa vida que não dá certo. Porque além de nós matarmos a promessa do Senhor na nossa vida, nós queremos matar a promessa na vida do nosso irmão. E aí, irmão, tá gostoso? Tá tudo bem aí? Além de você matar a promessa da vida do seu irmão, na sua vida, você quer matar na vida do seu irmão também. Não, nem para mim, nem para ele. Por isso que não é todo mundo que se alegra com a sua vitória. Por isso que não é todo mundo que regozija e diz: puxa, que legal que você foi abençoado. Como é que está seu negócio? Está bom. Jurava que não ia dar certo. Como é que está dando certo para ele? O nosso problema é que nós estamos diante de uma situação aonde somente a justiça de Deus pode julgar e prevalecer a nosso favor. Mas para que essa justiça ela seja manifesta, vai depender da nossa reação. Quem está aqui, diga amém. Eu quero dizer que Deus, o Senhor dos Senhores, os olhos dele foi para a sua vida nessa noite. E Deus, ele está trazendo luz. Aonde estava tudo escuro, você não estava enxergando nada. E eu quero dizer que toda mentira do diabo será desmascarada na sua vida. E toda a verdade de Deus será revelada. E toda identidade que lhe foi roubada será restaurada em nome de Jesus. Põe a mão segura a mão de quem está perto de você e diga: toda mentira que foi lançada contra a sua vida vai ser desmascarada. Lucas 8,17 fala algo assim, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Quando Salomão fala: vamos partir a criança no meio, a mãe falsa fala: tem que partir mesmo, é isso mesmo, corta no meio. E a mãe verdadeira fala: sabe o que, Thalita? Não. A mãe verdadeira. E aí que está o segredo de muitas coisas. Lembra daquele cântico? Abro mão dos meus sonhos. Lembra? Quando você abre mão para viver o propósito de Deus, meu querido, você nunca perde. Tem pessoas, eu tenho um amigo que ele fala assim, que essa música parecia loucura para ele, porque ele não estava disposto a abrir mão do sonho. Só que ele não está entendendo que abrir mão do sonho não quer dizer que ele não vai concretizar. Abrir mão do sonho quer dizer assim: Senhor, que não prevaleça a minha vontade, mas que prevaleça a sua vontade. Escute. Quando nós estamos aqui diante dessa situação, a mãe falsa dizendo: mata, corta no meio, a verdadeira fala assim: não, faz isso não, meu Senhor. Fala o seguinte: dá o filho inteiro para ela, que ele ao menos viva com ela, esteja vivo, porque eu prefiro que o meu filho esteja vivo do que o meu filho esteja morto. Salomão julga a causa. A justiça de Deus impera, porque onde há injustiça, a justiça de Deus impera. Sabe o que Salomão diz? Essa é a mãe verdadeira, dá o filho para ela, e essa aqui você dá o filho morto, manda ela enterrar. Qual é das duas mães é você? Quem é você aqui nesse papel? Quem é você diante dessa justiça de Deus? Eu disse que nós vamos ver sobre processo, e o primeiro processo é a justiça lutando com a injustiça. Eu quero saber de você: quem é você nessa causa? Aonde você está aqui? O segundo processo que eu vejo é um processo que me chama muita atenção, que é tema de muitas pregações, que é sobre um tal de Nabote. Quem foi Nabote? Nabote em 1 Reis 21 diz que ele tinha uma vinha, e ele viveu aquela justiça que julga a maldade. Acabe queria a vinha dele, porque a vinha dele era muito bonita, muito perfeita. Acabe falou: não quero essa vinha para mim.
E Nabote se recusa a vender a sua vinha. E quando Nabote se recusa a vender a sua vinha, começa uma conspiração contra ele. Ei, pessoal, todas as vezes que você recusa fazer a vontade daquela pessoa que te quer mal, ele vai se levantar contra você. Então você tem que estar atento a isso. Para de ficar sofrendo à toa. Ai, fulano não fala mais comigo. Não fala porque não era para falar mesmo. Nunca foi teu amigo. Agora a máscara caiu, está mostrando quem é. É isso. Não, mas coitadinho. Para com essa história de coitadinho. Para com essa história de coitadinho. Tem gente que usa momentos, filhos, relacionamentos, só para ferir você. Amanhã, essa pessoa vai dizer assim: não me ajudaram. Não fizeram por mim. Só que nesse caso, olhe para mim, você não tem que se sentir condenado, afligido, pressionado por essas coisas. Para, meu irmão. Olhe para quem está do lado de quem morreu na cruz por você, não fui eu, foi Jesus. Sabe? Eu sempre levei um fardo, assim, eu levei em partes, né, irmãos? Levei que as pessoas falam, porque eu sou pastor, e aí a minha família, irmão, eu sou pastor, sirvo a Deus, estou aqui, subo no altar, prego a palavra, mas eu não sou Jesus. Eu não vou salvar a minha família, não. Quem vai salvar a minha família é Jesus. Eu creio na palavra de Deus, será salvo tu e tua casa. Mas eu digo, se a minha mãe não quiser, se os meus irmãos não quiser, eu não sou obrigado. Ai, o peso, que peso? Eu não tenho peso nenhum nas minhas costas. O que eu tenho feito muito bem é guardado a minha vida particular no Senhor. Nem sobre o teu filho você tem peso. Até uma certa idade, você está ali, você é representante principal da vida dele. Chega uma hora, meu irmão, que você não é mais. Então não queira ser, sabe, eu ainda não tive essa dor. Alguns aqui já tiveram, eu não tive essa dor de ver uma filha minha, né, ou filho, agora eu tenho o André, um bebezinho, mas um dos meus filhos, casado, e tendo qualquer problema no casamento. Porque, imagina o pai do outro lado olhando, coça a cabeça, fala, pô, esse cara falando assim com a minha filha, nem eu nunca falei, né? Aí a mãe do rapaz fala também assim, essa menina aí não cuida das coisas do meu filho, eu cuidava tudo da brava, bonitinho. Só que aí é o casamento, irmão. O casamento é uma coisa que se constrói com o tempo. Aí o pai com a mãe quer se meter onde tiver para se meter, toma logo uma pancada e fala assim, olha o que falou, quem mandou você se meter? Mas é meu filho. É seu filho, mas quando ele casou, ele decidiu ser uma só carne com outra pessoa. Isso não é mais responsabilidade sua. Não se meta. Não, eu vou lá, eu vou. Aí toma uma pancada, aí volta nem um cachorro que já caiu da mudança. Aí depois os dois ficam bom, 1000 amores. Oi amor, posta no Instagram, no Facebook e tal. E você fica com cara de bobo. Por quê? Porque você foi se meter onde não era para se meter. Irmão, eu estou pregando uma verdade de Deus para a sua vida. Eu estava hoje dentro do carro levando a Laís, peguei a Laís na escola, o Espírito Santo começou a forjar essa palavra no meu coração. Enquanto ela estava fazendo o balé dela lá, eu comecei a preparar a mensagem, o Senhor forjando no meu coração, dizendo assim, ei, tem gente que se mete aonde não é para se meter. Escute, pastor, eu queria ajudar, eu queria fazer algo, então faz o seguinte, fala para eles assim, ó, vai até o pastor. Eu, pastor, eu tenho uma coisa, como apóstolo ainda, eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho autoridade e cajado. Então, o que eu falar, gostando ou não, eles vão botar o rabinho entre a perna, como diz aí fora, e ó, quieto. Que foi o pastor que falou. Agora, se você falar, vai virar a cara para você, vai ficar, então deixa para mim, deixa isso comigo. Joga aqui nas costas do pastor, que vamos embora. Então, o que aconteceu com Nabote? Nabote sofre uma conspiração. Por quê? Porque ele não aceita vender a sua vinha. Ô gente, escute,
Tem gente que vai falar que você mudou, que você ficou metido, que você ficou soberbo, que você é isso, que você é aquilo, simplesmente pelo fato que você não aceita entrar em negociação. Você quer perder sua paz? Olha para mim aqui, irmão, olha para mim. Eu sei que está difícil, mas olha para mim. Você quer perder sua paz? Você quer perder a bênção? Você quer perder a tranquilidade? Sabe? Não vale a pena. Ai meu Deus, mas o que vão pensar? Deixa pensar, meu irmão. Deixa pensar. Deixa pensar. Você precisa entender o que é você e Deus nessa causa. Para de você querer tomar os problemas das pessoas para você. Você não dá conta dos seus, como é que você quer pegar problema dos outros? Para de você querer comprar uma briga que não é sua. Para de querer pegar vento com a mão. Você não aguenta. Logo, logo você vai abrir o bico. Para! Viva o que você tem que viver para você mesmo. E para de se preocupar de agradar os outros. A sua responsabilidade é com você e com mais ninguém. Bate no peito e diga: eu vou começar a cuidar mais de mim e dos meus problemas. E os outros, cada um cuide do seu. Dá uma olhada para quem está do teu lado aí. Paulo, entendeu? Sabe o que aconteceu com Nabote? Jezabel vai lá e manda matar Nabote. Olha só para você ver. Quando isso acontece, parece que a injustiça prevaleceu. Certo? Porque o cara falou não. E às vezes, irmão, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Se tiver que morrer para que outro possa viver, que assim seja. Mas no caso de Nabote, foi um pouco diferente. Nabote morreu, a injustiça parece que prevaleceu. E isso é um caso que hoje acontece comigo e com você. Nós estamos sendo injustiçados ministerialmente, casamento, negócio, herança, oportunidade. E achamos que Deus não está vendo. Só que existe um Deus que está vendo tudo. Sabe qual foi a maior sentença de Jezabel? Não foi por causa de Baal. Não foi porque ela fez a cabeça de Acabe. Mas foi porque ela matou Nabote. Por causa de Nabote, Jezabel recebeu uma palavra, que ela iria morrer e os cães iriam comer da sua carne. Olha que coisa séria. Diz a Bíblia que quando Elias está entrando, ela está lá em cima, se pintou e ficou lá em cima. Por isso que as pessoas falam que Jezabel a pintura de Jezabel, porque antes dela morrer, né, pastor Dala? Ela se pinta, né bispo? Ela se pinta e ela está lá em cima, e tem um eunuco do lado dela, e Elias dá um grito. Aqueles que é que Elias não é Jeú, né, pastor? Quem foi? Jeú? Me corrija aí se eu estiver errado, pastor, porque eu estou falando aqui no YouTube, daqui a pouco alguém vai lá e me fala assim: esse pastor está pregando. E aí ele fala assim: se eu sou do Senhor, quem está comigo, empurra essa mulher daí. Tinha 2 eunucos lá, um deles empurrou ela caiu lá embaixo. Ela caiu, quando ela cai, diz que o sangue de Jezabel, ele espirra nos cavalos, e diz que os cães comem a sua carne até se tornar osso. Olha que coisa séria, gente. Tudo por quê? Porque alguém achou que não ia ter justiça. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Gálatas capítulo 6, verso 7. E essa palavra é de Deus, irmão. Se eu fosse você, já ficava com a mão levantada. A Bíblia fala assim: não vos enganeis. De Deus não se. Olhe para quem está do outro lado e fala: de Deus não se zomba. Diga: tudo que o homem semear, ele vai colher. Agora levanta sua mão para você receber a palavra profética. Eu quero declarar na tua vida nesta noite: você que perdeu terra, você que perdeu sonho,
você que perdeu a noite, você que perdeu a oportunidade, a sua honra foi perdida por causa da injustiça, Deus nesta noite está entrando com um decreto de justiça pela sua causa, e eu quero declarar que aquele que fez isso com a sua vida, a mão de Deus está alcançando ele agora, e Deus está mandando eu lhe dizer, que o tempo da restituição, daquilo que foi perdido, começa hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Primeira justiça, justiça de Salomão e as prostitutas. Segunda, justiça de Nabote, a justiça que impera contra a injustiça. E terceira, todos aqui já ouviram em 2 Reis capítulo 4, uma viúva que chega para Eliseu e fala: achou aí, pastor, o que eu pedi ou não? Conseguiu achar? Quem é mesmo? Foi? Tá. A viúva entra diante de Eliseu e diz: olha, meu marido serviu ao Senhor e morreu, e agora os credores vêm aqui para levar os meus 2 filhos como escravo. Eu não tenho como pagar a dívida. Quem aqui tem uma dívida que não tem como pagar? Levanta a mão. Então somente os que levantaram a mão fiquem de pé. O resto fica sentado. Não levantou a mão, fica sentado. Só quem levantou a mão. Levantou a mão? Assim diz o Senhor: essa dívida hoje está passando pela mão do Senhor, e em 7 dias Deus vai começar a desenrolar, e todas essas dívidas, algumas vão sumir, e outras as condições vão vir para sua mão para você quitar, mas Deus está mandando eu dizer para você que você não vai ficar devendo nada para ninguém. Quem crê dá um brado de glória aí, aplauda o Senhor Jesus. Pode sentar. Essa viúva estava prestes a perder os seus 2 filhos por causa da dívida. Ela não tinha recurso, ela não tinha como pagar. E aí que Eliseu pergunta para ela: olha aqui, filha, o que você tem na sua casa? Essa pergunta de Eliseu, ela chega, olhe para mim, por favor, olhe para mim. Essa pergunta de Eliseu, ela chega a mexer conosco, porque parece que Eliseu está querendo alguma coisa, essa mulher. Quando Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela diz: olha, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Preste bem atenção. Para que o milagre de Deus possa fluir na sua vida, é necessário você apresentar as suas condições. Você não entendeu? Eu devo 1.000, mas eu tenho 10. E aí, quer receber 10 em 1.000? Não, pastor, mas não é possível, a dívida é muito alta. Deus está falando com você, preste atenção. Ele está na direção do que ele está falando, gente. Mas, quando ela fala que não tinha nada, não uma botija de azeite, o azeite começou a fluir. Sabe o que Deus faz? Deus faz o pouco se tornar muito. Olhe para mim aqui, eu quero dizer para você. Quem aqui tem um negócio próprio? É um empreendedor, tem um negócio próprio, vive para você. Ok, é isso? Tá bom, baixa sua mão. Não pode, é impossível haver prosperidade, solução na sua vida, se dentro do seu negócio estiver bagunçado. Irmão, presta atenção. Deus não trabalha na bagunça. Deus não trabalha onde não há organização. O grande problema da falha do teu negócio não está em Deus, mas está na má administração. Quem não sabe, olhe para mim, administrar o seu dia, o seu relacionamento, os seus comportamentos, não sabe administrar o seu dinheiro. E quando você recebe, você acaba não vendo resultado, porque o desgaste foi tão grande, que o que entrou não supre aquilo que precisava suprir. Então, um dos problemas da nossa vida, de nós não encontrarmos resultado, está na maneira com que nós estamos conduzindo o nosso negócio.
Então você tem um negócio, Deus te deu um negócio, mas se você não souber administrar, a primeira coisa que você tem que saber, isso aqui é claro, tem que alguém mandar no seu negócio. Quem manda lá? Seu funcionário? Eu ouvi aí falar Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Deus manda na sua vida, mas no seu negócio Ele deu autoridade para você mandar. Não joga essa responsabilidade para Deus. Para com essa história. É a mesma coisa que eu falo assim, ó, Deus que é o dono da igreja, é Ele que manda aqui. Isso é mentira. Quando você ouvir isso, é mentira. Ele é o dono, Ele é Senhor, Ele manda. Mas Ele colocou pessoas para serem responsáveis por aquilo. Deus manda na sua vida, mas o responsável é você. A responsabilidade cai nas suas costas. Então, não tem como você enxergar prosperidade, chegar resultado, se não tem administração. Ei, olhe para mim. Se o seu dia começa amargo, ele vai terminar amargo, azedo e podre. Gente, não importa o que está passando, chegou no seu negócio, já ouviu dizer que a cara da pessoa assim é tudo no negócio? Hã? Imagina alguém que chega lá, ó, derrotado, destruído, arruinado. Irmão, vai dar tudo errado. Você tem que estar para cima, é 1000 graus. Vamos brigar, deixa para brigar depois de acabar tudo. Se quiser brigar, você briga. Mas ali não. Ó, vamos discutir isso aqui. Irmão, a pior coisa que tem. Alguém que tem sócio? Só? Ai, meu Deus do céu. Só o Diego, Carol? Não, a Gisele também aí com o Dinei, né? Não levantou a mão por quê, Dinei? Vou perguntar de novo. Quem é que tem sócio? Levanta a mão. Ah, bom, aqui. O pessoal não levanta a mão. Jesus, ó, deu até uma arritmia aqui, ó. Que isso, gente? Quem tem sócio, a pior coisa que tem é você brigar na frente dos seus funcionários. O que um desrespeitou o outro, o funcionário vai desrespeitar amanhã. Na frente de funcionário não é hora de discutir, não é hora de contar problema, não é hora de ser... Irmão, quer ver quando o funcionário que fala assim, ó, o negócio está feio, ele já fala, não vai pagar nós, vamos parar de trabalhar. Vai ficar me devendo. A primeira coisa que ele vai falar, eu nem vou fazer força hoje, chegar no final, pensou, Diego, carreguei tudo lá e o cara fala que não está ruim, hein, ô Felipe, já pensou? Ah não, esse cara não vai me pagar hoje não, meu Deus do céu, eu não vou nem, eu vou até sentar aqui nessa caixa aqui, não vou mais fazer nada. Por quê? Porque você abriu essa boca sua, que é santa, mas você usou de forma maldita, para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Levanta, hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje é o dia, hein? Fala para os seus funcionários, hoje o almoço é por minha conta. Fala assim, fala, que isso, pastor? Irmão, funcionário que trabalha feliz tem resultado, irmão. Não é? Agora, funcionário que trabalha debaixo de chicote, escravo. O cara não é funcionário, o cara é escravo. O cara tem que limpar, passar, cozinhar, fazer tudo. Você não precisa fazer mais nada. O seu problema é que você fez de pessoas que eram para ser aliados escravo. E aí não dá certo, irmão. Aí não adianta você querer cobrar da pessoa aquilo que você fez. Quem escravizou foi você. Se entrar no julgamento diante de Deus, você está errado. Nós precisamos. O problema do seu negócio, o rei, obrigado, irmã Débora, o rei era Jeú que entrou, né, o pastor Dalo, muito obrigado, está em 2 Reis, capítulo 9, 30 e 33, deu para corrigir aqui, pastor, obrigado. Escuta, para a administração do seu negócio dar certo, você precisa crer, e você precisa entender, que ninguém tem que ficar sabendo dos seus problemas, gente. Sabe o que uma pessoa, um dono de uma empresa falou para mim? Que ele não podia comprar um carro muito novo, porque senão o funcionário pedia aumento. Eu parei, pensei, falei, não está certo, está doido. Depois eu parei, pensei, falei assim, tá,
É porque ele escraviza os caras, paga quanto ele quer pagar, e aí realmente, se ele aparece com uma coisa diferente, os caras falam assim, ele deve ficar chorando, que tá ruim, nunca tá bom. Irmão, o cara que fala que tá ruim, ruim será pela vida toda. Gente, para que a bênção de Deus se manifeste em nós temos que saber administrar, e a administração começa no comportamento. A pior coisa que tem para trabalhar é em um lugar onde as pessoas não têm conversa, não têm diálogo, não são unidas, sabe? São ignorantes, quer responder tudo atravessado. Como é que você quer que o seu negócio vai para frente desse jeito? Quer, não quer, tem quem quer, isso é uma coisa que você não pode falar. Eu sei que às vezes dá vontade de xingar, falar, né? Vai para lá, o fariseu, hipócrita, né? Dá vontade, mas não pode. Você tem que se impor, mas de forma diferente. Você tem que se impor mostrando que Deus é na sua vida. Talvez a justiça de Deus, que você está enxergando como punição, ela não é punição. A justiça de Deus, ela se manifesta exatamente como provisão para aqueles que acreditam no milagre de Deus. Essa viúva estava no auge do desespero, quando ela falou assim, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Eliseu falou, vai para sua casa, empresta vasilhas, olha porque é importante você se dar bem com todo mundo, entra no teu quarto, fecha a sua porta. Tem coisa que você não vai ganhar lutando, gritando lá fora. Entra dentro do quarto, lá dentro do quarto você quebra o pau, irmão. Sai de lá depois sorrindo, é assim. Entra chorando, sai sorrindo. Não, eu vou falar aqui na frente de todo mundo. Ninguém precisa ouvir. Para com essa história que você tem que falar na frente de todo mundo. Você não precisa falar isso, tem gente que tem necessidade. Quem manda aqui sou eu. Você não precisa, quando você se impõe, as pessoas identificam a liderança na sua vida, sem você falar. Quem fala é sinal de que não tem nada, irmão, não manda nada. Quem manda é a mulher. Eu quero declarar na sua vida nesta noite, você crê? Eu quero declarar que o Senhor está cancelando todo decreto de escassez da sua vida. Não. Eu quero declarar que todo decreto de escassez, o Senhor está cancelando, e aonde havia uma dívida, Ele está liberando provisão para a sua vida nesta noite. Onde havia vergonha, Ele está liberando honra para a tua vida nesta noite. Onde havia porta fechada, Ele está liberando recursos sobrenaturais sobre a sua vida nessa noite. Abre aí Filipenses 4,19. Olha só o que diz Filipenses capítulo 4,19. Nós estamos no terceiro processo da justiça. Aleluia. Vai dar certo, irmão. Creia. O meu Deus suprirá todas as vossas, segundo as suas, como que as suas riquezas? Em glória. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu sei que Deus vai entrar nessa necessidade e vai se manifestar. Escute, quarto processo, já estou encerrando. Daniel na cova dos leões. É o quarto processo. Primeiro nós falamos sobre Salomão, Nabote, a viúva e os credores. Agora o quarto, Daniel na cova dos leões. E essa justiça é aquela justiça que defende os fiéis. Daniel era fiel ao Senhor, e por causa da sua fidelidade, ele foi lançado numa cova, cheia de leões, famintos, prontos para devorá-lo. O que ele passou? Uma acusação injusta, uma sentença injusta, e foi aí
que Deus entrou na cova por causa de Daniel. E é isso que eu quero que você entenda. Escute, todas as vezes que houver uma justiça injusta contra você, Deus vai entrar a seu favor. O problema de muita gente não enxergar é porque você precisa estar na condição de Daniel, que é não se prostrar, é não aceitar, é viver uma vida em Deus. E quando isso acontece, nós localizamos logo essas injustiças: perseguição, calúnia, inveja, ataque espiritual. Mas uma coisa você tem que estar atento: Deus não perdeu o controle da sua vida. Talvez tenha alguém falando mal de você, sabe? Tem muita pessoa que se preocupa com isso. Eu não me preocupo, porque graças a Deus falam muito bem de mim, sempre falam bem, nunca falam mal de mim, só falam bem de mim. Mas eu não me preocupo com isso. Irmão, se eu ficar me preocupando, fulano falou de você, ai meu Deus, eu não vou nem pregar hoje. Você está doido? Aí que eu prego. Não, olha, falaram que você... Irmão, pode falar, eu continuo crente no Deus que é comigo, e Ele vai se manifestar. Você, alguém fala alguma coisinha a seu respeito, pronto, você acaba o dia, você arruma briga, você faz isso, vai para o Instagram, começa a postar, olha aqui, falador. Ô irmão, para com isso, você não precisa disso, você precisa crer no Deus que te chamou, que te escolheu, que é Deus na sua vida. Você está preocupado com o quê? Estão falando? Deixa eu falar. A minha orelha tal esquentou. Tem gente que acredita nessas coisas, né? Aperta ela para a pessoa morder a língua, então. Para com essa história. Pois é, queridos. Deus está falando com você hoje. Talvez lançaram você numa cova, talvez lançaram você num buraco, e Deus está dizendo que a mesma cova, o mesmo buraco, será o lugar do testemunho de Deus na sua vida. As pessoas só vão lembrar de você por causa dessa cova, as pessoas só vão lembrar de você por causa desse buraco, porque foi nessa cova e nesse buraco que a glória de Deus se manifestou a seu favor. Pegue na mão do teu irmão e diga: Deus está fechando a boca dos leões que estavam prontos para destruir você. Creia. Salmo 91, 7. Deus tem algo muito especial para a sua vida nessa noite. Eu preguei semana passada sobre o tribunal de Abraão, lembra? Eu sinto que Deus colocou um tribunal aqui hoje. Hoje é o último dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu vou para o quinto e último processo. A justiça, processo de justiça de Deus. Eu quero falar sobre a viúva e o juiz iníquo. Lucas 18, verso 1 e 8, vamos ler? Lucas 18, verso 1 ao 8, coloca aí para mim. Irmãos, eu não sei quem é, mas Deus está me mostrando processos acerca de terrenos, de propriedades. Deus está liberando vitória aqui nesta noite. Eu não sei quem é, mas eu vejo Deus está mandando eu dizer dessa maneira: diga que eu estou liberando. É documentação, é financiamento, é causa de quitação, é causa que estava perdida. Deus está liberando um milagre sobre a tua vida hoje. E Ele falou-lhes uma parábola com este fim: de que homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me incomoda, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma olhada na causa dela, eu vou vingá-la,
para que ela não continue a vir a me cansar. E disse o Senhor: ouvi que diz o injusto juiz, e Deus não vingará aos seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? E vos digo que Ele os vingará rapidamente, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só para você ver, essa justiça de Deus é uma justiça que responde à perseverança. Essa mulher ia lá e ficava importunando esse juiz. A viúva não tinha influência, a viúva não tinha recurso, a viúva não tinha posição, mas a viúva tinha perseverança. Existem causas na sua vida que você vai vencer pela perseverança. Você vai vencer porque você perseverou, você vai vencer porque você deu sequência, você não desistiu, você não abriu mão, você acreditou até o fim. Existem causas na sua vida que Deus está liberando, não porque você orou somente tanto tempo, mas porque você insistiu e perseverou. Ele há de julgar a sua causa. Ela insistiu até receber justiça, ela insistiu. Existem causas que não é vencida por força, mas é por perseverança. O que eu quero dizer para você nessa noite é: não pare de clamar, não pare de orar. Ah, mas pastor, e a demora? A demora não é abandono, a demora é cuidado de Deus. Eu tenho uma coisa para lhe dizer, e eu quero que você levante sua mão, porque isso aqui é bom você receber. Deus está movendo peças invisíveis, que ninguém vê, para manifestar a sua justiça no tempo certo na sua vida. Você pode não estar vendo, mas Deus está dizendo para você: eu estou movendo peças invisíveis, coisa que você não está vendo, para manifestar o meu milagre na sua vida. O salmista no Salmo 40, verso 1 fala: esperei com paciência no Senhor. Paciência é perseverança. Esperei com perseverança, esperei com toda a sua força, porque a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Nós falamos sobre 5 processos. Lembra? O primeiro é aquele que revela a verdade, Salomão. O segundo, o que julga a maldade. O terceiro, que traz provisão. O quarto, que traz livramento. E o quinto, que responde ao clamor. Eu quero dizer nesta noite, que abre os portões do tribunal do céu, e esses 5 processos começam na sua vida hoje. O martelo, não esse que você pegou e levou daqui, que eu não sei nem se você tem ele ainda, mas esse martelo não se compara com o martelo do céu que está batendo a seu favor hoje. Isaías 61:8 fala: eu sou o Senhor que ama o juízo, né? Então se prepara, porque a justiça de Deus começa a imperar na sua vida hoje. Quem tem uma causa na justiça que não sabe como resolver? Quem tem uma causa aqui que está dizendo: Senhor, só o Senhor, eu não tenho como resolver. Hoje é o último dia dessa campanha, e o tribunal de Deus abriu aqui para mim nessa noite. Eu vou por um ato de fé. Você tem uma causa na justiça que não tem como resolver? Quem tem aqui? Deixa eu ver, levanta a mão, quero ver. Tem? Quero declarar na tua vida, você vai vir até a frente, com as mãos estendidas, e o juiz justo e perfeito, ele vai colocar essa causa na sua mão, vencida agora.
Aleluia. Tu és o Deus da justiça, Deus. Aqui estão essas pessoas. Elas têm causas na justiça. Só esses? Mais ninguém? Tem causa nenhuma aí? Tem mais nada? Só esses aqui mesmo? Rápido, irmão, vou orar. Vai liberar aqui. Você que está com uma questão, querendo um trabalho, isso também é justiça. Uma propriedade também é justiça. Você pode entrar em justiça por causa de enfermidade, não aceitar, que é isso? Um juiz médico está dando um laudo, mas o juiz que é Deus, ele vai resolver isso agora. Tem mais alguém? É agora. Deus, aqui estão essas pessoas agora, Senhor. Pai, Tu és o justo juiz, e eu quero cancelar toda a legalidade do inferno contra a vida dessas pessoas, e eu quero declarar que aquilo que eles vieram agora, com as mãos estendidas para receber, seja lá qual for a causa, seja por causa de um dinheiro, seja por causa de uma propriedade, seja uma luta, Pai, de uma enfermidade, seja por um relacionamento, eu quero declarar agora, o céu julga em meu favor agora por eles. Deus, o juiz da terra não resolveu, mas o Senhor, abre agora os céus, com a mão estendida que você está, vai fechando ela agora, Deus está pondo a chave na sua mão, Rabacobalabacheri andarás, Terebatarabachorecobalamai, Ricastou rebacherecomanai. Libera, Deus, a Tua bênção, e que os Teus filhos venham enxergar os Seus milagres, nesta noite, em o nome de Jesus. Olhe para mim, enquanto eu orava, eu via como rapidamente descia, anjos de Deus, e eles ligavam que vocês trouxeram lá no céu. Deus mandou dizer para vocês que vocês vão ter respostas, a justiça de Deus vai imperar sobre a sua vida. Você ouviu o que eu preguei, faça o que eu preguei, age da maneira com que eu preguei hoje, e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês creem? Pode voltar para o lugar de vocês com a vitória. Vamos aplaudir a Jesus bem forte? Mais forte, mais forte.